até o 4. Depois eu quero ler um outro texto lá no Novo Testamento, tá? Então vamos começar aqui primeiro por Êxodo. Êxodo capítulo 3, do verso 1 até o 4. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de... O rebanho de quem? O rebanho não era de Moisés não, né? Ok. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, e vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis-me aqui. Agora abra sua Bíblia lá no 49º livro da Bíblia, que é o livro de Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos crentes de Éfeso, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Efésios capítulo 3, eu quero ler do verso 14 até o verso 19. Ô Senhor, segura essa hora, Senhor. Segura esse tempo. Efésios capítulo 3, do verso 14 até o verso 19. Podemos ler até o 20. Diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, aleluia, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, 2, a altura, 3, e a profundidade, 4. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora,
aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós estamos falando desde o início do ano sobre intimidade com Deus. Mês passado o tema foi intimidade, eu quero. O tema desse mês é intimidade, eu quero mais. Essa é a proposta de Deus para nós esse mês. E um dos benefícios da intimidade é a revelação. O que é revelação? Revelação é algo que muitas pessoas desconhecem. O que é revelação? Revelação é algo que está no oculto, é algo que está no secreto, que através de uma luz Deus revela. Caraca! Deus revela. Revelação é você colocar a luz naquilo que está, naquilo que tem trevas, naquilo que está oculto, naquilo que está escuro. E revelação também é mostrar para você o que vai acontecer. A palavra revelação significa revelar a ação. E um dos benefícios da revelação, um dos benefícios da intimidade é a revelação. E quando Deus nos dá uma revelação, Deus te mostra um propósito e Deus te mostra um chamado. É disso que a gente vai falar nessa manhã em 15 minutos. Em 15 minutos. Preciso ser muito rápido, preciso ser muito assertivo naquilo que eu vou ministrar nessa manhã, para que Deus venha a responder talvez alguns questionamentos seus. A respeito de chamado, a respeito de ministério, a respeito de propósito, a respeito de para onde você está indo em Deus. Talvez você ainda não sabe, mas nessa manhã eu acho que Deus vai responder algumas perguntas suas. Amém? Então vamos lá. O primeiro versículo que a gente leu, primeiro não, né? Esse segundo texto que a gente leu, Efésios capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim: por causa disso. Aí você tem que fazer uma pergunta para o verbo. Aí você tem que fazer uma pergunta para o versículo. Disso o quê? Por causa disso. Calma aí, disso o quê? Então, o raciocínio dele não está começando aqui. Então, vamos ver aonde começa o raciocínio dele? Efésios capítulo 3, versículo 1. Vamos entender onde começou o raciocínio dele para ele falar por causa disso. Vamos lá. Efésios 3, verso 1 diz assim: por esta causa, que causa? A gente já vai descobrir. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela o quê? Pela revelação. Então ele não sabia, foi revelado. Como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão. Podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido. Perceba que a revelação é assunto principal do ministério de Paulo. Perceba que a revelação é o assunto principal do ministério de Paulo. Agora, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder, a mim, o mínimo. O mínimo de todos os santos. Me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto. Presta atenção, irmão. Esteve oculto em Deus, que tudo criou,
para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, seja revelada dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Só que aí, vamos lá, vamos começar a estabelecer aqui um conceito rápido. Existe uma grande diferença entre chamado e propósito. Se você trouxe lápis, se você trouxe caneta, eu acho legal você anotar isso. Existe uma grande diferença entre chamado e propósito. O chamado, ele dura durante um tempo. O propósito é eterno. O chamado aponta para o propósito. O chamado, ele caminha, ele contribui para o propósito. Ok? Jesus aqui na terra, Jesus ensinava. Ok, gente? Jesus ensinou, mas não era o propósito principal de Jesus. Jesus aqui na terra curou muita gente. Curou ou não curou? Curou, mas não era o propósito principal de Jesus. Jesus aqui na terra libertou ou não libertou? Libertou muita gente, mas não era o propósito principal. Jesus aqui na terra, ele fez muita coisa, mas o propósito ele veio para nos resgatar. Ele veio para nos comprar. Aleluia! O propósito de Jesus foi a morte na cruz e a sua ressurreição. O propósito de Jesus foi ele derramar o seu sangue para que hoje pudéssemos ter acesso a Deus. E nos levou pelo novo e vivo caminho. Eita, pelo seu sangue. O autor aos Hebreus vai nos dizer isso. Então, Jesus fez muita coisa. Dentro do chamado de Jesus estava a curar. Dentro do chamado de Jesus estava a libertar. Dentro do chamado de Jesus estava a ensinar. Tinha muita coisa dentro do chamado. Mas o propósito dele, o propósito era a morte. O propósito era derramar o seu sangue por nós. Esse era o propósito principal da vida de Jesus. E nós temos um exemplo bem perto de nós aqui, que é a vida do nosso pastor. O nosso pastor Manuel, durante muito tempo, foi um grande evangelista. Durante muito tempo, o chamado do nosso pastor era de ser um evangelista. Durante muito tempo ele pregou nas praças, ele pregou nas comunidades, ele pregou durante muito tempo pelos morros da vida. Durante muito tempo o chamado dele era pregar por onde o Senhor o levava. Só que esse não é o propósito principal da vida do nosso pastor. Quem está entendendo, gente? O propósito dele é ser pastor. O propósito de Deus para a vida do pastor Manuel não era de ser um evangelista. Apesar que até hoje ele é um evangelista. Mas o propósito principal para o pastor Manuel não é ser um evangelista. É de ser um pastor, é de cuidar de gente. É de cuidar da gente. E graças a Deus que a gente tem um pastor presente. Ele não é um pastor itinerante. Arabaçai. Ele não é um pastor itinerante. Não. Ele é um pastor presente. Você vem de segunda, ele está na igreja. Você vem de terça, ele está na igreja. Quarta, ele está aqui. Sábado, ele está aqui. Às vezes a gente vai para uma praia sábado, nada contra. E sábado de manhã ele está aqui. É um pastor presente. O propósito principal da vida do pastor Manuel não é ser um evangelista, é de ser um pastor. Quem está entendendo, gente? Então chamado é uma coisa e propósito é outra. Ok? O chamado ele muda, ele vai mudando, ele vai contribuindo para um propósito. Tem pessoas que já nascem no propósito? Tem. Anote isso aí. Tem pessoas que já nascem dentro do propósito. Rafael, dá um exemplo? Te dou dois. João Batista. João Batista já nasceu no propósito. E exerceu o ministério durante 6 meses, tá? Ó. João Batista ficou 30 anos esperando, aprendendo, para exercer o ministério em 6 meses. 6 meses ele vai pregando, aparece Jesus, porque a diferença de idade de Jesus para João Batista é de quanto tempo? 6 meses. Lucas capítulo 1, estando Maria, estando Isabel no 6º mês de gravidez, o anjo foi enviado aonde? A Maria. Qual a diferença de idade de Jesus para João Batista? 6 meses. Ok? Então quando Jesus aparece, João Batista tinha 6 meses a mais de diferença. Quando Jesus aparece, João Batista meio que vai para escanteio. Vai para o anonimato e agora é a hora dele aparecer.
João Batista logo em seguida foi preso e foi decapitado. Então tem gente que já nasce no propósito, não passa nem pelo chamado, já nasce no propósito. Ok? Tem um outro exemplo no Antigo Testamento que é Elias. Elias já nasceu no propósito. A primeira vez que Elias aparece, é ele botando a mão na cara de Acabe. Segundo a minha palavra não vai chover. Caraca, quem é você? A primeira vez que Elias aparece na Bíblia, ele já aparece já no modo hard, irmão. Ele já, não vai chover segundo a minha palavra. Ele já aparece no propósito. Ok? Diferente de Eliseu. Eliseu durante um tempo caminhou no chamado que é seguir o meu líder. Aprender com o meu líder. Ok, gente? Eu estou correndo, preciso trabalhar com o tempo. Então, chamado é uma coisa, propósito é outra. Aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo para os crentes em Éfeso. Se você não lembra, Atos capítulo 18, o finalzinho do capítulo 18, na segunda viagem missionária de Paulo, o apóstolo Paulo chega em Éfeso. Ele chega em Éfeso, ele vai na sinagoga, ele prega na sinagoga rapidinho. Os anciãos de Éfeso falam: Paulo, fica mais um pouquinho aqui. Paulo, não vou ficar não. Deixa eu ir para Jerusalém prestar contas. Paulo volta para Jerusalém, ele presta conta, depois ele já começa a sua terceira e última viagem missionária. E a primeira cidade que ele vai na terceira e última viagem missionária, sabe qual é? Éfeso. Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso, a primeira coisa que ele pergunta quando ele chega em Éfeso: e aí galera, tudo bem? Vocês já receberam o Espírito Santo? Tudo bem, tranquilo? Já recebeu o Espírito Santo? Os caras de Éfeso. Os moradores de Éfeso, o quê? Quem? Espírito o quê? Não, a gente nunca ouviu falar de Espírito Santo. Paulo, meu Deus, Senhor. A Bíblia diz que Paulo impõe as mãos e ele recebe o Espírito Santo. Então Paulo já começa a ministrar sobre essa igreja a importância do batismo, a importância do poder interior. O Espírito Santo é isso, irmão. Quem é batizado com o Espírito Santo não consegue ficar calado no ônibus quando alguém começa a falar de Deus. Não consegue. Quem é batizado com o Espírito Santo, depois de um culto de busca de poder, não consegue ficar calado, não consegue. O Espírito Santo dentro de você é uma fonte, é um manancial, sabe? Ele rompe as represas, sabe, irmãos? Rompe, irmão. O Espírito Santo não deixa você ficar quieto, ele bota você para falar. O apóstolo Paulo, quando ele chega em Éfeso, ele fala: vocês precisam receber o Espírito Santo. Ele vai e ministra, e aí sim a igreja de Éfeso toma um entendimento nessa proporção de ministério, nessa proporção de chamado. E aqui em Efésios capítulo 3, no versículo 14, o apóstolo Paulo, depois de refrescar a memória dos Efésios, depois de falar para eles: vocês precisam ter esse entendimento que eu tenho. Eu fui chamado para pregar para vocês. Eu fui chamado para pregar para os gentios. A gente já conhece a passagem. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus falou: vós recebereis a virtude que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Só que a promessa vem em Atos 2, só que o povo continuou em Jerusalém. O batismo do Espírito Santo aconteceu em Atos 2, Atos 3 eles ainda estão em Jerusalém, Atos 4 eles ainda estão em Jerusalém, Atos 5 ainda estão em Jerusalém, Atos 6 ainda estão em Jerusalém, Atos 7 Deus movimenta, Atos 7 Deus dá uma movimentada, Deus permite a morte de Estevão, aí eles começam a pregar o evangelho em outros lugares, mas a maioria ainda estava em Jerusalém. Atos 8 ainda estão em Jerusalém, aí Deus agora chega. Poder não é para ficar dentro, poder é para fora. Já receberam poder, estão aqui dentro fazendo o quê? Estão em Jerusalém fazendo o quê? Se já tem poder, já tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que chegou em Atos 9, Deus, não, agora chega, agora eu vou levantar um para pegar para os gentios. Vocês não querem não? Então eu vou levantar outro. Vira para o do teu lado, fala para ele: se você não for, Deus vai levantar outro. Atos 9, Deus perde a paciência. Deus, não vão pregar para os gentios não? Então tá bom, eu vou levantar um do meio deles. Deus levanta o apóstolo Paulo. Você já conhece a passagem? O apóstolo Paulo está dando essa clareza. Gente, eu fui enviado, o meu ministério, o meu chamado, o meu propósito é pregar para os gentios. Esse é o meu propósito. Ele está tentando dar essa dimensão para os crentes de Éfeso. E aí, pula lá para o versículo 17. Nossa, meu Deus, a hora voa. Versículo 17: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender. Olha só, irmão,
Ele quer que você compreenda, ele quer que você tenha esse entendimento do chamado, do ministério. Poder de perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura. Entender o que? A largura. Para aí, não. O comprimento. 2. Para aí, não. Qual é o terceiro? A altura. Qual é o quarto? A profundidade. Ele está falando de um lugar específico. Ele está falando de um lugar no reino. Largura, comprimento, altura e profundidade. Ele está falando de um lugar, irmão. Se você entender qual é o teu lugar no reino. Eita. A altura, o comprimento, a largura, a profundidade do teu chamado em Deus. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 3, voltando lá para o Antigo Testamento. Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que Moisés, apacentando as ovelhas de Jetro. Jetro não era o nome do sogro de Moisés. O nome do sogro de Moisés era Reuel. Ok? Jetro era o título dele. Ele era sumo sacerdote midiano. Jetro é título. O nome do sogro dele, Reuel. A Bíblia diz que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro. As ovelhas não eram dele. As ovelhas eram do sogro. Mas ele, aleluia, cuidando das coisas dos outros. É nessa hora que a gente revela quem somos. Ah, meu irmão. Cuide bem das coisas que não são tuas. Ah, Senhor. Vira para o irmão do teu lado e fala para ele, cuide bem das coisas que não são suas. Quando Deus percebe, caramba, ele cuida bem das ovelhas do sogro dele, então ele vai cuidar bem das minhas ovelhas. Apacentando as ovelhas do seu sogro, as ovelhas não eram dele. Ele leva as ovelhas pelo Monte Horebe e naquele dia Deus falou, cara, como é que eu vou chamar esse cara? Como é que eu vou atrair esse cara? Ele foi criado no Egito, ele foi criado na melhor língua da época. Ele aprendeu as magias do Egito. Se eu fizer uma mágica aqui, Moisés não vou surpreender ele. Ele já viu isso lá? O que eu vou fazer? Eu vou tacar fogo numa sarça e vou deixar a sarça verde ainda. Eu acho que isso vai chamar a atenção dele. A Bíblia diz que Deus faz isso. É como uma isca. Eita. Deus, eu vou tacar fogo numa sarça e vou deixá-la verde. Eu acho que isso vai chamar a atenção dele. Dito e feito. Deus taca fogo numa sarça e a sarça continua verde. Moisés apacentando as ovelhas. Moisés olha, caraca, que parada é essa? Que coisa sinistra, né, André? Caraca, a sarça está pegando fogo e continua verde? Caraca, eu estudei astrologia no Egito, eu estudei magia no Egito, mas isso aí eu nunca vi. A sarça está pegando fogo e continua verde? A Bíblia diz que quando ele vira para lá, ai! Deus já poderia ter falado antes, irmãos. Quem está entendendo, gente? Deus já poderia ter falado antes com ele. Mas a Bíblia diz que Deus esperou ele se virar. Deixa eu ver se ele vai morder a isca. Irmão, Deus está jogando a isca para você. Deus está jogando a isca tentando te fisgar. A oração é uma isca para Deus te fisgar. Os cultos são uma isca para Deus te fisgar. O jejum, o culto na rua, evangelismo, é tudo isca para Deus te fisgar, irmão. Se você não vir... Ai, Deus. Se você não se envolver, você não vai morder a isca. Se você não morder a isca, Deus não vai falar com você. Você não vai ter entendimento de ministério lá na tua casa jogando Play 3. Play 4, não vai ter. Você não vai ter um entendimento de, caraca, para onde Deus quer me levar? Você não vai ter esse entendimento lá na tua casa assistindo a série que você tanto gosta. Não estou dizendo que é errado jogar videogame, não estou dizendo que é errado ver série. Eu tenho meu momento de lazer também. Agora a gente precisa equilibrar, irmãos. Quem está entendendo? Amém. Deus taca fogo na sarça, deixa a sarça verde ainda. Deus atrai a atenção de Moisés, atraindo a atenção dele. Aí Deus vai e revela, abre a cortina. Ó, é isso aqui que eu quero para você. Deus vai e abre a cortina, ó, é isso aqui que eu quero. Deus já vai e revela direto o propósito de Moisés. Só que Moisés já estava andando no chamado. Lá no Egito, quando ele estava no Egito ainda, você sabe, ele tentou proteger um hebreu e ele matou um egípcio. Deus já viu, opa, esse aqui é protetor. Opa, esse daqui ele não gosta de injustiça. Deus já começou a ver, caramba, esse cara aqui é bom. Quando ele mata o egípcio, ele foge para Midian e fica 40 anos em Midian, cuidando das ovelhas de Jetro, sendo um pastor.
Aí Deus vai ver, caramba, ele tem esse entendimento, ele é um cara que gosta de cuidar de pessoas e ele também é servo. Ele andou no chamado. Ele foi andando no chamado e aí Deus vai e abre a cortina do propósito para ele. Amém, gente? Amém. Quando você tem esse entendimento de um chamado, quando você tem esse entendimento de um propósito, você começa a ser seletivo nas suas amizades. Você começa a ser seletivo até no teu namoro, irmão. Principalmente no namoro. Rafa, ainda não namorei ninguém. Rafa, ainda estou solteiro. Você já sabe para onde você vai? Se eu te fizer essa pergunta, você sabe responder essa pergunta hoje? Qual é o teu chamado em Deus? Você sabe? Qual é o teu propósito em Deus? Você sabe? Não sabe ainda? Então espere, não namore ainda não, irmão. Vai por mim. Já errei muito nessa vida, já apanhei muito nessa vida. Quem está falando com você é alguém que tem um pouquinho só de experiência. Só um pouquinho. Ainda não consegue responder essa pergunta? Qual é o teu chamado? Não sabe responder ainda não? Então espere, não namore ainda não, irmão. Namore ainda não. Quando você tiver esse entendimento para onde você está indo em Deus, qual é o teu chamado, qual o propósito em Deus, aí sim você vai começar, caramba, essa menina aqui, ela se encaixa com tudo para onde Deus está me levando. Quem está entendendo, gente? Amém. Não, esse menino aqui, esse menino é trabalhador, não, ele se encaixa. Ela se encaixa. Quando você sabe para onde você está indo em Deus, você sabe, não, sim, não, isso aqui sim. Amém? Amém. Meu tempo acabou.